Estamos de volta aqui, 2h21 pelo horário de Brasília. Eu já chamo então nosso convidado, Elias Jabbour, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. Olá, muito boa tarde, obrigada pela sua participação nesta tarde com a gente. Eu que agradeço mais uma vez eu voltar aqui, é uma honra sempre estar diante dessa bancada, né? E vamos lá, né? Muito bom. Bom, queria começar falando da China aí, PIB da China, que cresceu apenas 0,4% no segundo trimestre. O número mostra uma estagnação no crescimento de uma das maiores economias do mundo. Lockdown e cenário global desafiador foram realmente o que impactaram nos dados do PIB? Eu acho que o lockdown explica muita coisa sobre o que está acontecendo na China hoje. Eu reitero aqui aos ouvintes e quem está assistindo esse programa, de que, sobre a minha opinião, a política de Covid-0 para a China ela é correta, né? Ou seja, imaginem vocês, por exemplo, a China ter que lidar com 1 milhão de mortos ou 500 mil mortos, né? Ou seja, é um prejuízo que não se calcula em números ou em valores, né? Então acho que os chineses estão corretos e acho que quem apostou algo no contrário está equivocado, ou seja, os Estados Unidos têm mais de 1 milhão de mortos, a Alemanha mais de 100 mil mortos, a Inglaterra é mais ou menos isso também, né? Eu acho que a China está correta em manter essa política, apesar da perda no curto prazo na economia. E é uma perda relativa, porque isso se recupera lá na frente, porque a China já tem capacidade produtiva instalada o suficiente para se recuperar adiante desta queda dessa queda do PIB. Agora, não é somente isso que explica o que está ocorrendo na China, isso é só a aparência do que ocorre na China. A China hoje está passando por um processo em que grande parte da sua economia está tendo seus esquemas de propriedade revisitados, ou seja, por exemplo, o setor de educação, por exemplo, foi proibido de ser privado, ou seja, hoje só pode ser público, né? Uma grande onda regulatória econômica, mais comumente chamada, eu não gosto muito desse nome, está indo literalmente para cima do capital privado chinês, que passou a ser instrumento de especulação ao invés de produção, e isso levou a uma perda do setor privado chinês de 3 trilhões de dólares em ativos nos últimos 6 meses, além dessa quebra da Evergrande, que também está resultando em um processo imenso de estatização da economia. Então, a China passa por uma onda de inovações institucionais, o processo de transição interno, né, nos seus esquemas de propriedade, que tem surtido efeito. Evidentemente que o processo de desenvolvimento não é um processo marcado por um salto de um ponto de equilíbrio a outro, assim, de desequilíbrio. Então a China está passando por um processo e está passando pelas dores do parto de um processo que é muito duro, que é esse que está passando hoje o país, né? Mas necessário, sob o meu ponto de vista. Elias, Cabral aqui falando. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, meu amigo. Você falou, a China pode se recuperar para frente, que ela tem condições para isso. Mas parte considerável, mas muito considerável, da economia chinesa é a Europa e Estados Unidos. Europa, bem mal das pernas. Estados Unidos, uma grande incógnita para o mundo. Se vai ficar mal das pernas, se não vai, se o pouso vai ser suave, se vai ser para usar um Airbus 300 no Santos Dumont em dia de chuva. Então, Estados Unidos rola um mistério e a Europa está ruim. Então, como recuperar para frente? Só com o consumo interno vai dar vazão? Primeiro que a China, o próximo plano quinquenal chinês está prevendo um salto de 400 para 700 milhões de pessoas da chamada classe média chinesa. Então, já são 300 milhões de pessoas a mais consumindo do que antes. Isso não é um dado qualquer, né? Um outro dado que eu trago aos senhores é que a China teve um superávit comercial no último ano de 800 bilhões de dólares, né? Ou seja, isso não é qualquer coisa, né? Ou seja, aumentou o superávit comercial em relação aos anos anteriores, né? E a China também tem aberto, por exemplo, campos de acumulação, vamos dizer assim, é um nome muito ruim para falar disso, mas as relações com a Rússia estão se aprofundando muito, as relações com a África estão se aprofundando muito, e as relações com a América Latina também estão se aprofundando muito, né? Afora o fato da China estar um processo que não é de hoje, de alavancamento do seu mercado interno, do seu mercado consumidor interno, né? Como eu disse aqui, de 400 para 300 para 700 milhões de novos consumidores. Afora isso, a China também tem
outros campos de acumulação nada pequenos pela frente, né? Como, por exemplo, esse desafio que é enfrentar a questão de chegar à fronteira tecnológica, principalmente nos setores de tecnologia da informação. Isso demanda bilhões, até a casa de trilhão de dólares de investimento, ou seja, isso é uma forma de manter a demanda aquecida. Além do mais, a China está anunciando agora um pacote fiscal que chega a ser até vergonhoso perante o que o Biden prometeu nos Estados Unidos, um plano Biden para reestruturar completamente a economia americana, que até agora não conseguiu sair do papel. Já a China está para anunciar um pacote fiscal de 2,5 trilhões de dólares para investimentos em infraestruturas, com a finalidade de enfrentar essa recessão internacional. Então, a China, o que deve ser observado quando falamos em China, é que a China conseguiu construir um largo, vamos dizer assim, uma larga base político, institucional, financeira e produtiva para enfrentar esse tipo de ocasião, ou seja, as ocasiões em que a recessão bate externa e que as contradições internas também batem, né? Então, acho que a China criou mecanismos para poder lidar muito bem com esse tipo de circunstância, né? Essa que é o grande X quando se fala em economia chinesa. Por falar em pacote, por que os pacotes chineses não viram inflacionários? Que a gente não confia na inflação chinesa, o que acontece? Eu não entendo isso. Os caras incentivam um trilhão. Mas são duas coisas. Primeiro, o fundamental é que uma das características da economia chinesa é que lá, vamos dar um exemplo aqui muito claro, nos Estados Unidos, de cada 100 dólares que um banco empresta, somente 20 dólares vão para a produção ou para novas capacidades produtivas. Na China, de cada 100 dólares, 96 vai para o processo de produção ou novas capacidades produtivas. E a China tem uma taxa de investimento acima de 40% ao ano, desde os anos 2000. Enquanto que o Brasil tem uma taxa de investimento hoje de 15%, que é uma taxa de investimento em país em guerra. Então, outra característica da economia chinesa é a criação de capacidade produtiva na frente, né? Isso leva com que a China não tenha problemas com inflação, ou seja, uma alta taxa de investimento. Enquanto que no Brasil nós usamos a taxa de juros para qualquer tipo de inflação que apareça, isso leva a uma eterna taxa de investimento baixa, redundando e utilização da taxa de juros o tempo inteiro para enfrentar a inflação. A China enfrenta essas questões como a inflação com um olhar muito mais estratégico do que nós, ou seja, com taxa de investimento e com criação de capacidade produtiva instalada, base de oferta, vamos dizer assim, na frente da própria demanda, né? O que é algo muito interessante, né? Ter uma economia com esse grau de capacidade de planificação e execução de grandes projetos, né? Elias, boa tarde, Alan Gani aqui falando contigo. Saiu uma notícia hoje que uma espécie de CVM lá da China, a Comissão de Valores, Bancos e Seguradoras, pedindo para que os bancos continuem a fornecer crédito para o setor imobiliário, principalmente o setor imobiliário residencial, que está com problemas. Os bancos cortariam o crédito para as hipotecas atrasadas. Qual que é o tamanho da encrenca aí deste setor? Porque eu achei a notícia preocupante. Olha, é uma encrenca grande, porque o setor de construção civil não é qualquer setor. Para nós termos uma ideia, a China, nos últimos 10 anos, construiu cerca de 70 milhões de apartamentos, somente a Evergrande, somente 70 milhões de apartamentos. Isso não é qualquer coisa, né? Fora os encomendados, né? Então, mexer nesse setor, ainda mais um país que está ainda está em processo de urbanização. Por exemplo, a cada ano, a China cria 13 milhões de empregos urbanos por ano, ou seja, nos últimos 10 anos foram criados 130 milhões de empregos urbanos, ou seja, a China está em um processo acelerado de urbanização, apesar de planificado. Então, evidentemente, que o setor imobiliário quebra, como aconteceu recentemente, vai ter impactos muito grandes na economia. Então, a China está tendo que administrar todos os problemas assim, advindos desse tipo de ocorrência. O que nós temos que observar, sob o meu ponto de vista, é o seguinte: olha, os chineses teve esse problema, os bancos estão pedindo, o Estado está pedindo para os bancos emprestarem, e vão ter que prestar porque os bancos são estatais, lá
um empréstimo, não uma decisão privada, e sim uma decisão pública, né? Ou seja, se o Estado fala que tem que prestar, vai ter que prestar, ou seja, porque o sistema financeiro chinês é estatal, né? Mas o que é curioso é o seguinte, imaginem nós aqui no Ocidente, se uma empresa do tamanho da Evergrande quebra nos Estados Unidos, Brasil ou na Europa, ou seja, a recessão em que esses países iriam mergulhar seria muito grande, algo que não aconteceu na China até agora. Não teve nenhuma notícia até agora da China ter decrescimento, a China entrar em uma espiral de recessão, como ocorreria em qualquer país ocidental, né? Então, acredito que quem estuda a China deveria prestar atenção nesses detalhes, como que quebra um setor inteiro da economia, como quebrou o setor de construção civil, e a economia continua a crescer e continua a funcionar, mesmo ao chamado trancos e barrancos, né? Elias, agora voltando a falar do PIB da China, né, com o número ali, muita gente começou a pensar quais consequências que poderiam ser vistas no PIB também de outros países, até mesmo aqui no Brasil, apesar da projeção otimista aí do governo, né, e inclusive do Boletim Focus. Os dados econômicos são computados igualmente na China? Tem alguma diferença importante aí que vale destacar? Eu acho que não, tem nenhuma diferença. O que eu vejo é que, para fins de compreensão da economia chinesa, eu não acho que o crescimento do PIB seja a melhor métrica para se compreender a dinâmica daquela economia. Eu acho que era até 5 anos atrás. Hoje, para compreender a dinâmica daquela economia, eu vejo 2 fatores fundamentais. A primeira, se a produtividade do trabalho continua crescendo ou se vai decrescer. Então, o que tem ocorrido na China? A taxa de crescimento sai de 2 dígitos em 2008, mais ou menos, caindo a 1 dígito até recentemente, assim, de 10% para 6%, só que a produtividade do trabalho continua aumentando na China e o número de empregos gerados, por exemplo, não deixa de cair. Né? Então, acho que e a taxa de investimento continua muito alta, né? Então, nós temos que observar outras variáveis para entender a economia chinesa. O PIB chinês ele tá crescendo menos por uma série de motivos, né? Não somente questões que envolvem a Evergrande ou questões do lockdown. A China hoje pode escolher como crescer. Então, hoje ela pode fazer uma escolha de crescer de forma verde ou de forma sustentável, como diz aqui no Ocidente, ou crescer com menos utilização de carvão. Ou seja, a China hoje ela tem um portfólio de escolha de como fazer seu crescimento econômico, né? Então muito desse crescimento abaixo do que foi no passado deve também ser acreditado ao fato do crescimento ele ser mais qualitativo hoje na China do que quantitativo. Agora, evidentemente, que uma economia daquele tamanho, que corresponde hoje a 18% da economia internacional, ela mexe com as estruturas de oferta e demanda no mundo inteiro. A nós aqui no Brasil, aí eu trago o debate para o Brasil, nós sabemos se a escolha que o Brasil tem em matéria de política fiscal, econômica e monetária dos últimos 20, 30 anos é a melhor escolha possível para lidar com um país como a China. Né? Ou seja, o Brasil escolheu ter as maiores taxas de juros do mundo, o Brasil escolheu ter uma taxa de câmbio volátil, o Brasil escolheu, por exemplo, recentemente, dolarizar tanto o preço de alimento quanto o preço dos combustíveis. Ou seja, o Brasil tem feito escolhas que têm nos levado a um beco sem saída do ponto de vista do processo de crescimento. Um país com as nossas referências macroeconômicas, ou seja, juros altos de banco e câmbio volátil e conta de capitais abertas, é um país que vai ter sua economia completamente reprimarizada e vai ter na China um sócio quase que colonial, ou seja, nós vamos ter uma relação com a China muito ruim do ponto de vista do interesse nacional brasileiro. Qual que é o interesse nacional brasileiro? É a nossa reindustrialização, e para isso nós temos que mudar muita coisa no Brasil, né? E mudar todos os marcos institucionais que eu acredito serem equivocados no que tange o futuro da nossa economia, né? Elias, mais uma pergunta aqui. O Gani te perguntou da encrenca da Constituição Civil. Eu te pergunto da encrenca do sistema financeiro. Chegaram algumas notícias semana passada, eu estava de férias, retrasada, sobre alguns bancos agrícolas com dificuldade de depósito. Aí tem local que diz que o problema é de TI, que o problema é de informática, tem local que diz que o problema é de solvência. Como é que está o sistema financeiro chinês? Olha, a pergunta é ótima, porque
todo mundo fala mal do sistema financeiro chinês, mas todo mundo quer comprar aquele sistema financeiro, né? Uma coisa que é muito interessante, né? Primeiro que nós temos que fazer uma conta lógica. Essas questões que você levantou dos bancos agrícolas é questão de TI mesmo, foram problemas localizados esses. Agora, é um sistema financeiro estatal que opera com moeda fiduciária, ou seja, qual que é o problema que tem o seu financeiro desse? Nenhum. Simplesmente assim, ou seja, vamos pegar, são bancos públicos na China que operam com moeda criada pelo Estado, né, emprestando geralmente para entes estatais, que são as grandes empresas estatais, que têm acesso privilegiado a crédito. Ou seja, historicamente não existe notícia de um país que quebrou em moeda própria. Então essa conversa de solvência ou insolvência do sistema financeiro chinês, ela não existe. Ela não deveria nem fazer parte de um debate econômico sério, né, pelos motivos que eu estou expondo aqui. Por isso que eu achei a sua pergunta ótima, porque é uma oportunidade de se trazer à tona essa questão. É um sistema financeiro estatal que opera com moeda criada pelo Estado, que tem como privilégio emprestar para bancos estatais. Ou bancos estatais, ou um setor privado que depende de demanda gerada pelo setor estatal. Então, eu não vejo nenhum problema, nem de dívida pública na China, né, muito menos de solvência do seu sistema financeiro, E eu falo com a tranquilidade, não somente de quem pesquisa a China há muito tempo, falo com a tranquilidade de quem ouve, de que a China vai quebrar por conta do seu sistema financeiro que ninguém sabe como funciona direito, né, uma caixa preta há mais de 20 anos, e não quebra, né? Quebrou Lehman Brothers, quebrou uma série de bancos da Europa, e nenhum banco chinês quebrou até hoje, né? É uma questão a ser respondida, né? Eu acho que é por conta dessas características que eu trago aos senhores aqui, né? Ô Elias, pegando um gancho aí na pergunta do Cabral, mas como você mesmo reconheceu, se tem um problema no mercado imobiliário grande, isso não pode levar a um problema no mercado financeiro, como foi a crise americana de 2008? As pessoas não pagarem as prestações e o banco se arrebentar inteiro e o banco virar imobiliária? Primeiro que os bancos chineses não quebram porque é estatal. Não existe na história banco estatal que quebrou a partir da iniciativa do próprio Estado. Acho que nós temos que na história responder esse tipo de questão. Não vai quebrar, né, porque é estatal. E a dívida dessas incorporadoras com os bancos é em moeda nacional chinesa. Nem nenhuma outra moeda, né? Então, se não quebrou até agora, não vai quebrar mais. O que tem que ser resolvido, sob o meu ponto de vista, é como vai ficar os novos esquemas de propriedade dessas incorporadoras nos próximos 2 ou 3 anos. Por quê? Porque as províncias chinesas dependiam muito de receita de venda e aluguel de terras para essas incorporadoras. Então, eu não acho que vai ter um problema financeiro grave, que vai nada disso. Justamente, eu insisto aqui por essas características, né? E, desculpe eu repetir isso, há 20 anos dizem que o sistema financeiro chinês vai quebrar e se apresentam evidências de que vai quebrar, né? São várias evidências que se apresentam, mas até agora não aconteceu, né? E a crise da Evergrande já passou 6 meses e o sistema financeiro até agora na China é intocável em relação a isso. Não teve nenhum problema de solvência, não teve nenhuma quebra de banco, nenhuma quebra generalizada em setores ligados a esse tipo de empreendimento. E mais, né, essas empresas todas que estão quebrando, que são empresas privadas, como símbolo que é interessante, os seus donos estão tendo que repassar todos os seus bens ao Estado, né? Ou seja, é um país que funciona de forma muito diferente ao nosso, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, em que os grandes responsáveis pela crise de 2008 na Europa continuam no poder, inclusive. Né? Ou seja, os mesmos banqueiros, os mesmos diretores do Fed, né, e do Banco Central Europeu, que foram ativos na crise financeira de 2008, inclusive ao não fazer nada no sentido de regulamentar aqueles sistemas financeiros, eles continuam mandando em suas economias. Né? Então, também essa é uma outra questão a ser levantada, né? Eu estou aqui eu sei que eu estou fazendo aqui o advogado do diabo, né? Mas o nosso papel é um pouco esse, né? Mas é bom, isso é um bom debate. Ô Elias, eu vou fazer então o papel do advogado do diabo aqui com você também. Advogado do advogado do advogado do diabo. Vamos lá. Mas tem sistemas financeiros em economias socialistas que quebraram, né? Não só os bancos, o sistema financeiro inteiro colapsou. O que faria da China ser diferente, né, e não quebrar?
Primeiro que nenhum sistema financeiro do país socialista quebrou. O que quebrou foram os países socialistas. Então, são mas duas coisas diferentes. Por consequência, né? Quebrou, né? Enfim. Não, os sistemas... Primeiro que daria uma discussão aqui sobre a natureza dos países socialistas do século XX, né? Ou seja, como que eles participavam da divisão internacional do trabalho, dos bloqueios que eles sofreram, ou seja, não é uma questão somente de um sistema que funcionava mal. Eu acho que foram sistemas que funcionaram bem até certo ponto e depois deixaram de funcionar bem. Não estou aqui para defender aquelas experiências como um fim em si mesmo, e sim como parte da história, né? E que foi capaz, por exemplo, de vencer a Segunda Guerra Mundial, foi capaz de levar o primeiro ser humano ao espaço, o ser humano ser vivo ao espaço, mas também foi incapaz de entregar bens de consumo básicos para a população. Então, a história daquelas experiências era história. É uma história de grande sucesso, mas também de grande fracasso, né? E como eu acho que o socialismo é uma experiência muito nova na sociedade, na história, então aquilo faz parte do processo de aprendizado de como construir o socialismo, e que isso é uma outra discussão. Agora, o caso chinês é diferente, porque a China está completamente integrada à economia capitalista internacional, ao contrário daquelas outras experiências, e a China é uma tipificação de socialismo, como nós chamamos, no meu recente livro que saiu pela Boitempos, China, o socialismo do século XXI, é um socialismo de mercado, né, que funciona à base de grandes conglomerados empresariais estatais e 30 grandes bancos de financiamento a longo prazo estatais, no núcleo financeiro, no produtivo financeiro, porém orientados ao mercado. Ou seja, é uma economia socialista, entre aspas, né, como as pessoas vão dizer, mas orientada ao mercado. Então, isso faz com que essas empresas e esses bancos, eles são balizados por critérios de mercado. Ao contrário da União Soviética, por exemplo, dos outros países socialistas que trabalhavam por outros tipos de critério, né? Que aí é uma outra, como sempre digo, é uma outra discussão, porque é uma discussão que tem que ser colocada historicamente dentro de parâmetros históricos específicos, né? Mas a China é um outro tipo de socialismo, é uma outra forma de funcionar a economia, enfim. Esse é um debate intelectual muito interessante, eu acho. Que, inclusive, acabei de lançar um livro pela editora Boitempo, tratando desse desafio de entender a China, né? Esse tipo de socialismo de mercado, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que daqui a 10, 15 anos as minhas filhas vão viajar com yuan na carteira? Eu acho que não. Eu não sou desses que acham que... Eu não sou dessas pessoas que são entusiastas pela China e que acham que a China a moeda chinesa vai ser o padrão de referência internacional daqui a um tempo. Eu acho que vai continuar sendo o dólar. Isso aí eu não tenho dúvidas disso, apesar da história estar andando muito rapidamente, ultimamente, vai ser o dólar, né? Agora, para onde vai caminhar a ordem financeira internacional é para outra coisa que não será o yuan como moeda de reserva. Eu acho que vai se criar uma outra forma um outro parâmetro de finança internacional que vai transitar do dólar para outra coisa, né? Agora, o dólar ele é a expressão do poder americano. E eu não acredito que os americanos eles vão entregar, como diz aqui eu só moro no Rio, mas eu sou da periferia de São Paulo, né? Eles não vão entregar rapadura fácil. Ou seja, muita coisa vai acontecer até o dia em que o dólar vai deixar de ser a moeda de referência internacional, né? Ou seja, muita violência vai ocorrer no mundo ainda, sob o meu ponto de vista, até chegar esse momento, que não vai ser nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 15 anos, creio eu, né? Elias, e essa tentativa aí do Ocidente de tentar frear a ascensão da China aí como a maior economia do mundo, há de fato movimentos discretos aí por parte da China para conquistar certa hegemonia econômica mundial e militar também, enquanto o mundo ocidental se preocupa com a Rússia? Ou essa é na sua opinião, uma teoria um pouco conspiratória, movida aí pela histórica divergência de ideias entre Estados Unidos e China? Eu acho que, primeiro que eu acredito em teoria de conspiração, até porque a conspiração é parte da política, né? Então, ela é parte da política conspiração. Não acredito que a China busque hegemonia militar, ou seja, a China nunca invadiu nenhum país do mundo, desde 79 que ela não invadiu um país do mundo, né? Não é política dela essa. A sua estrutura militar hoje ela é completamente voltada à defesa do país, tanto é que a China só tem uma base militar fora do país, enquanto ela é cercada por 80 bases militares americanas, atualmente.
né? Não é que a China busca hegemonia mundial, ela não busca hegemonia mundial, é quase que o caminho natural de uma economia do tamanho da China chegar ao ponto de se transformar na maior economia do mundo. Agora, que existe sim uma tentativa de frear o crescimento, a trajetória chinesa existe, isso é muito claro, isso aí os americanos não escondem isso, nenhuma opinião particular minha. E essa tentativa de brecar a ascensão chinesa via bullying tecnológico, que para mim não é nenhuma surpresa os americanos fazerem o que eles estão fazendo, de querer cancelar a China do mercado internacional de semicondutores, isso deveria nos levar também a refletir sobre essas ideias que surgem no Brasil, como teorias assim imbatíveis de livre mercado, né? Não existe livre mercado. O mundo real é esse que vocês estão vendo aí, ou seja, um país diz que o outro país não pode ter acesso ao mercado de semicondutores, não vai ter acesso, né? Um país, por exemplo, se nós quisermos aqui fazer uma vaquinha, sempre falo isso para as pessoas, e comprar a Amazon, por exemplo, juntar um dinheiro para comprar a Amazon, isso vai ser proibido pelo Congresso americano, né? Então o mundo está livre de ser um mundo marcado pela lei de vantagem comparativa, um mundo marcado pelo livre mercado, e o Estado não tem participação na economia. Isso não existe no mundo real. Pode surgir nas teorias que a gente ouve na televisão, na grande imprensa, ou pelo nosso próprio ministro da Fazenda, mas no mundo real as coisas não são desse jeito. No mundo real acontece que cada Estado nacional está à frente de grandes blocos de capitais e vão à guerra, se preciso, para defender esses blocos de capitais, né? Além do mais, esses Estados existem, inclusive tendo como função manter a existência do seu bloco de capitais. Então, a fusão entre Estado e mercado é algo que é mais antigo do que andar para trás, eu acho, vamos dizer assim, né? Então, acho que essa questão da China e a intenção direta americana de cancelar a China do mercado de semicondutores é uma das provas de que não existe livre mercado no mundo, ou lei de vantagem comparativa, e de que o protecionismo é uma regra na história econômica desde sempre, né? Não é algo de agora, ou que foi um dia. Desde sempre as nações se protegem contra o comércio predatório de outros países, né? Você falou que a China não tem essa pretensão expansionista nem hegemônica, mas a China já tem total influência sobre Hong Kong, desrespeitando um acordo, desrespeitando a autonomia, e vira e mexe, ameaça invadir Taiwan. Do lado, na questão da Rússia e da Ucrânia, a China ficou evidentemente do lado da Rússia. E aí, será que não tem mesmo essas pretensões hegemônicas aí pelos fatos que eu trouxe? Não, primeiro que Taiwan é parte da China. Somente 6 países do mundo reconhecem Taiwan como um país independente. Então, a China não tem comparação entre Hong Kong, entre Rússia e Ucrânia, e Hong Kong e China e Taiwan. Taiwan é parte da China, né? Ou seja, a única opção de Taiwan fora do controle chinês é virar uma colônia americana, né? Ou seja, a Taiwan como entidade independente não existe no mundo. Somente alguns países, não tem nem aceito na ONU. Então não tem essa questão de Ucrânia e Taiwan, não tem comparação. Eu acho que é uma comparação que não cabe aí, né? Agora, se Taiwan declarar independência, a China fará o que os americanos farão se a Califórnia declarar independência ao mesmo tempo também, ou se Porto Rico declarar independência dos Estados Unidos. O que a China vai fazer é exatamente o mesmo que os americanos fariam com esses países. Em relação a Hong Kong, é a mesma coisa. Hong Kong é parte da China. E me desculpem, a China não desrespeitou nenhum acordo até agora do tratado que está assinado em 1984 entre os dois países. O que a China fez recentemente foi uma lei de extradição que provocou uma ebulição social em Hong Kong. Muita gente sabe aqui, já está provado e comprovado que aquilo ali é parte de uma grande guerra híbrida contra a China. Isso aí não sou eu que falo, os especialistas dizem isso, né? E ademais, o grau de violência com qual a polícia enfrentou os protestos em Hong Kong é muito menor também do que da violência com a qual a polícia enfrentou a revolta dos jaquetes amarelos na França, né? Ou seja, vamos ver quantos mortos, quantas pessoas a polícia da França matou em Paris e quantos feridos tiveram em Hong Kong. Então são problemas muito diferentes, né? E Hong Kong é parte da China, é parte da soberania chinesa, e me desculpe, a China não rompeu nenhum acordo de 80, assim, daquele assinado em 1984. E tem outra, já que é para contar a história inteira, vamos contar. Hong Kong voltou à China, ao controle da China em 97,
após a Inglaterra tomar o controle de Hong Kong e nas guerras do ópio entre 1839 e 1842, guerras essas que a Inglaterra, que hoje se proclama como a defensora dos direitos humanos, ela foi a guerra para o quê? Para defender o direito do tráfico legal de drogas no mundo. Então, quando se conta a história de Hong Kong hoje, do falta de democracia, que se conta a história toda, de que Hong Kong foi colônia da Inglaterra fruto de uma guerra pela legalização do tráfico internacional de drogas, né? Então, acho que isso tem que ser contado para as pessoas, porque nós temos que informar as pessoas da verdade por detrás dos fatos, né? Ou seja, não é que a China é boazinha, ou a Inglaterra é mal, ou vice-versa. Existe uma história por trás dessa questão toda de Hong Kong, né? Tá certo. Quero agradecer a participação, então, do Elias Jabbour, que é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. Muito obrigada pela sua participação aqui no BMC Market.